pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do ETcast Estudantes Talk. Aqui quem fala são os estudantes. Meu nome é João Vitor Arman. Luiz Felipe. Lila. Gabriela. Josiane Machado Garcia. E nós somos da turma do 3º ano do curso técnico em desenvolvimento de sistemas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Canoas. No tema de hoje, vamos falar sobre o que significa afirmar que os movimentos sociais variam conforme o grau de burocratização que adotam, demonstrando alguns exemplos, sob a orientação do professor de Sociologia, Cláudio Leite. Antes de aprofundarmos no tema, vamos trazer alguns conceitos. O que são movimentos sociais? Movimentos sociais podem ser definidos como grupos da sociedade formados com o objetivo de promover mudanças sociais e políticas, tanto de transformação quanto de preservação da ordem estabelecida na sociedade. Alguns exemplos disso são o movimento negro, que tem o objetivo de resistir à opressão racial e abolir a instituição da escravidão, o movimento feminista, que busca desconstruir a longo prazo o machismo, que é um aspecto presente na nossa sociedade hoje em dia, e o movimento LGBTQIA+, que luta contra a homofobia e violência contra homossexuais e casais LGBT. Claro que esses foram só alguns exemplos, mas são exemplos que a gente vê bastante hoje em dia na sociedade. Burocracia é um modelo administrativo que consiste na organização de um grande número de pessoas que precisam atuar em conjunto. Essa organização é composta por regras e procedimentos determinadas, como bancos, universidades, repartições governamentais e empresas que adotam burocracia como modelo de funcionamento. Para Max Weber, o modelo é eficaz e garante racionalidade ao trabalho. Porém, para muitos críticos, a estrutura utilizada é condenável, pois afirma ser um modelo ultrapassado e ineficiente que traz o funcionamento do sistema com excesso de regras. Segundo Richard Hall, autor do texto O Conceito de Burocracia, uma contribuição empírica, para estudar o grau de burocratização de uma organização, é necessário analisar algumas dimensões. São elas: hierarquia de autoridade definida, divisão do trabalho baseado na especialização funcional, sistema de normas, como os direitos e deveres dos ocupantes de cargos, sistemas de procedimentos que ordenam na atuação no cargo, a impessoalidade nas relações interpessoais e promoção e seleção segundo a competência técnica, bem como o conhecimento, a habilidade e as atitudes de cada ocupante. A organização dos movimentos sociais varia de acordo com seu grau de burocratização. Há movimentos sociais em que há um baixo grau de burocratização, onde não há a exata divisão de trabalho, não há uma autoridade estabelecida, mas a própria sociedade se reúne para lutar por um assunto pré-estabelecido. Em cada movimento, há distintos níveis de autoridade, uns com maior poder de deliberação, relação de dominação, do que outros, assim como há diferentes formas de divisão do trabalho. Alguns movimentos aparentam não ter essa organização, ou seja, um baixo grau de burocratização, pois todos se manifestam-se juntos. Como, por exemplo, de divisões no trabalho, destacam-se as ONGs, em que há aquele que teve a ideia, aqueles que recebem as doações, aqueles que doam e os que lidam com as contribuições. Para complementar, temos alguns exemplos de movimentos sociais que já ocorreram ou que ocorrem atualmente. Por exemplo, no início da década de 1980, houve a tentativa da aprovação de uma lei para eleições diretas para presidente. Não foi aprovada, ainda que muitas pessoas tenham se juntado ao movimento. Isso foi um movimento social político. Temos também movimentos sociais como o movimento feminista. Um bom exemplo foi na ditadura militar de Augusto Pinochet, em Santiago, no Chile, onde mulheres se juntaram e se manifestaram a favor do feminismo. Temos também movimentos sociais como o movimento negro, que ocorreu atualmente em 2 casos. O primeiro foi com George Floyd, nos Estados Unidos, onde um policial segurou o joelho sobre o pescoço do George Floyd, fazendo com que ele asfixiasse, não conseguisse mais respirar. E teve outro
que aconteceu aqui no Brasil, numa rede de supermercados. Um segurança do supermercado bateu num homem negro até a sua morte. Outro movimento muito importante a se citar é o movimento LGBTQIA+, que luta contra homofobia e violência contra homossexuais, eliminação das leis que proíbem atos homossexuais em público e fim da discriminação contra os próprios. Os movimentos citados anteriormente são muito importantes para a construção de uma sociedade mais abrangente e para a educação das pessoas quanto à socialidade.